solicito à Secretaria-Geral da Mesa que apregoe no painel eletrônico os termos do quesito, observado o destaque apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, Vossas Excelências estão vendo que lá está o artigo, o quesito tal como formulado, e em verde o destaque assinalado, que será votado oportunamente. Neste primeiro momento, os encaminhamentos serão dirigidos apenas àquela parte não destacada e a votação na sequência também. Então, eu tenho a honra e a satisfação de conceder a palavra à eminente senadora Ana Amélia para encaminhar a votação a favor do libelo acusatório por 5 minutos. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhor senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senhoras e senhores senadores, deputados, deputadas, sociedade brasileira que está acompanhando com grave atenção esses momentos históricos que estamos vivendo. Não é fácil para um senador ou um parlamentar ser juiz. Não fomos eleitos para julgar, fomos eleitos para legislar, para fiscalizar o poder executivo. E estamos aqui, cumprindo o rito final de um processo que está sob a guarda da legislação brasileira, da Constituição e da presidência do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. O seu relatório do que foi feito até aqui, ministro Ricardo Lewandowski, confirma a sua imparcialidade, a sua atenção e a sua responsabilidade. Mesmo nos momentos mais tensos desse julgamento, o seu equilíbrio e a sua serenidade contribuíram enormemente para que esse processo chegasse ao fim desta maneira, mostrando ao país e ao mundo que estamos aqui, sim, cumprindo a Constituição. E é exatamente neste momento em que estamos encerrando o processo, determinado por um rito estabelecido na lei, na Constituição, e em respeito dela, agradecer aos senadores e às senadoras que me delegaram essa honra de estar aqui neste momento, para dizer que ao encaminhar a favor deste processo, favorável ao impeachment da senhora Presidente da República, fundamentado nos argumentos muito bem fundamentados, no relatório do senhor senador Antônio Anastasia, na denúncia feita pela doutora Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e professor Miguel Reale Júnior. Dizer que aprendemos nesse momento, que estamos aqui também entendendo que o sistema político brasileiro precisa ser mudado. A sociedade mudou, a sociedade, usando a tecnologia da informação, se mobilizou no Brasil inteiro e com as redes sociais fez os políticos agirem e trabalharem de forma diferente. Há uma fiscalização direta, a sociedade foi empoderada pelas redes sociais e não podemos ignorar esse novo fato que fez a Primavera Árabe e que está no Brasil fazendo a mudança de comportamento, porque nos fiscalizam, ficha limpa, uma conduta exemplar, discute-se foro privilegiado, discute-se várias ações e hoje nós reafirmamos a convicção e a confiança no Poder Judiciário autônomo, na sua soberania, no Ministério Público autônomo, na sua soberania. Confiamos em todos os poderes legalmente constituídos, fortalecidos cada vez mais neste momento que se reafirmam esses valores democráticos. O Brasil sai novo, o Brasil sai diferente, mesmo ante a dolorosa tarefa que temos agora de fazer esse julgamento. Mas o Brasil sai aliviado de um processo que custou a milhares de trabalhadores, e falo aqui para as mulheres trabalhadoras brasileiras que estão sofrendo pelo desemprego, mas dizer a elas também que um fio de esperança nasce, a nova esperança, um novo Brasil, um novo sistema político melhor, mais transparente, mais responsável. É isso que a sociedade quer e é esta resposta que hoje estamos dando à sociedade brasileira. Dizer que o empoderamento de cada cidadão e de cada cidadão nos dá um aumento de responsabilidade, não apenas no cumprimento da lei estritamente,
mas nos valores éticos e morais que nos impõe essa nova atitude. É uma honra muito grande estar aqui em nome dos senadores que acompanharam ao longo desse processo o desenrolar de um cumprimento de uma responsabilidade da qual não abriremos mão. Então, eu queria, em nome dos senadores e das senadoras, dizer: votamos e encaminhamos o voto sim pelo afastamento definitivo, pelo impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff. Obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Tenho também a honra e o prazer de convidar o senador Lindenberg, em primeiro lugar, e depois a senadora Vanessa Graziotin, que dividirão o tempo de 5 minutos entre si para encaminhar contra a proposição. Senhor presidente, eu subo essa tribuna tomado pela mais profunda indignação, porque isso aqui é uma farsa. Todos sabem que o processo está sendo usado como um mero pretexto. As provas estão sendo absolutamente irrelevantes. Aqui há 2 tipos de senadores: os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment, e os outros que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. Não pensem pequeno, não pensem nos cargos que o Temer está oferecendo, pensem na história. Essa sessão não acaba no dia de hoje. Está enganado quem pensa que acaba no dia de hoje. Essa sessão nunca acabará perante a história. Eu quero citar Roberto Requião, que foi o nosso líder nesse processo, que no dia de ontem lembrou daquela sessão, num dia que ficou conhecido como Dia da Infâmia, em que Auro de Moura Andrade cassou o mandato de João Goulart, quando João Goulart estava no país. Naquele momento, Tancredo Neves, no alto de sua indignação, trouxe palavras que são atuais e 52 anos depois estão ecoando aqui nesse plenário. Canalhas! 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 O que aconteceu, senhor presidente? Aquela sessão depois foi anulada pela história, anulado por esse Senado Federal. Se os senhores cometerem esse crime contra uma presidenta inocenta, eu digo aqui para o Brasil, nós nunca esqueceremos essa data. Uma nova geração de brasileiros e democratas vão lutar para anular essa sessão do Senado Federal. E esse Senado Federal pedirá desculpas formais à presidenta Dilma, e os senadores que optarem por cometer esse crime vão para a lata do lixo da história como partícipes de um golpe contra a democracia brasileira, senhor presidente. Eu queria chamar a senadora Vanessa Graziotin, que vai concluir. E o Senado Federal está entre a infâmia e a glória. Se os senhores optarem pela infâmia, carregarão junto a desonra. Nós vamos dormir tranquilos, porque estamos do lado certo da história, do lado da democracia. Vamos votar contra esse impeachment, senhor presidente. Agradeço ao senador Lindenberg. Concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Silêncio, por gentileza. Silêncio, por favor. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiras, companheiros que acompanham essa sessão histórica do dia de hoje. Nós, senhor presidente, chegamos aqui hoje com emoção à flor da pele. Chegamos aqui com o sentimento de que fizemos tudo o que poderia ter sido feito. Lutamos no Senado Federal durante meses, participando de reuniões exaustivas da comissão do impeachment, senhor presidente. Lutamos no Senado por uma batalha que se iniciou no ano de 2014, exatamente no dia que saiu o resultado das eleições. E que aqueles que não venceram as eleições
nunca aceitar o resultado e tomar uma decisão política que está sendo efetivada hoje. A decisão política de não permitir que a presidenta Dilma continuasse governando o nosso país. E hoje estamos aqui, infelizmente, para o registro não só do momento, mas para o registro da história. A maioria vai caçar uma presidente inocente, não cometeu nenhum crime, e aqui não há nenhum hipócrita, aqui não há nenhum ingênuo para saber que todos sabemos que ela não cometeu crime, mas a decisão é política. E não gostam que a gente fale de golpe, mas a gente fala, porque quando tem o processo, o rito legal, mas sem o crime, isso não é o impeachment, isso é um golpe, não contra Dilma, mas contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Dizem, Dilma perdeu a governabilidade, tiraram dela. Nós dizemos, Temer não tem legitimidade para governar esse país. O povo está... 30 segundos para concluir. Gente, obrigada. O povo não está na rua hoje porque está em casa acuado. De fato, reconhecemos nós, Dilma reconhece, perdeu a popularidade momentaneamente e o povo insatisfeito foi para a rua. Mas não foi para a rua pedir que ficasse Temer, não foi para a rua pedir para parar o Lava Jato, não foi para a rua para pedir a volta da política neoliberal no nosso país. Por isso, em nome da história, da nossa gente e do nosso país, apelamos aos senhores senadores e senadoras, vamos hoje fazer justiça, vamos votar não nesse processo indigno, nesse processo espúrio, nesse processo ilegal que chamam de impeachment, mas é golpe. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Agora é o senador Caiado. Tenho a honra de conceder a palavra ao eminente senador Ronaldo Caiado. É? Não. É o senador Caiado. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu peço a Vossas Excelências encarecidamente que colaborem com os trabalhos. O som reverbera muito intensamente aqui na mesa e também junto aos púlpitos. Senador Ronaldo Caiado com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil, neste momento, volta os olhos para essa sessão onde o Senado Federal está vestido aqui das prerrogativas de poder julgar os crimes praticados pela presidente afastada Dilma Rousseff. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas é que um presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, de conviver com aquilo que a sociedade hoje se viu enganada, iludida, porque foi exatamente assim a campanha eleitoral de 2014, onde o maior processo de estelionato eleitoral foi implantado. Senhor presidente, é momento de nós deixarmos claros a esta sessão que é histórica, sim, e temos que definir corretamente aqui quais são os verdadeiros canalhas da política brasileira. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras.
Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que usaram verba pública para poder fazer as suas eleições municipais, estaduais e nacional. Canalhas são aqueles que tiraram o dinheiro para que o cidadão não tivesse um atendimento digno à saúde. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Canalhas são aqueles que indiscutivelmente levaram o Brasil a uma situação crítica do ponto econômico, social, econômico e de credibilidade internacional. Hoje, nós estamos vivendo aqui um novo momento. Um momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão que quer ver o dinheiro público destinado não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, mas o dinheiro brasileiro sendo depositado na conta da saúde, da educação, da segurança pública, indiscutivelmente da infraestrutura. Senhor presidente, é este o nosso grande desafio. Esse fato desse populismo irresponsável, ele hoje chegará ao fim e eu tenho certeza absoluta. Amanhã, a sinal da tarde de hoje, o povo brasileiro já vai respirar alegre, aliviado, sentindo aquilo que está atravessado na garganta de todos os que foram às ruas, que mobilizaram o país nesse novo momento de cidadania. Quer dizer, em alto e bom som, todo político a partir de agora tem que ter responsabilidade com aquilo que se compromete na campanha eleitoral. Não é justo não assumir suas responsabilidades e querer responsabilizar políticas internacionais ou desmandos praticados aqui, abafados numa nova maquiagem que é de enganar a população brasileira. E eu encerro, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência que tenho a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo parlamento, foi iniciada por quase 90% da população que disse em alto e bom som: fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. Sim, pela aprovação do impeachment do afastamento definitivo com a inabilitação para a função do cargo. Agradeço a Vossa Excelência, senador Caiado. Eu comunico que os 5 minutos do tempo previsto agora para o encaminhamento favorável ou desfavorável ao quesito será dividido entre os eminentes senadores. Só uma. Então, houve uma alteração. Falará apenas, ao longo dos 5 minutos, o senador Humberto Costa, que está com a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, estamos hoje aqui reunidos, o Senado Federal, detentor da legitimidade popular, para debater e decidir questões da mais alta relevância para esse país. E os seus integrantes são merecedores do nosso respeito, da nossa estima e da nossa confiança de que desempenham de forma adequada os seus mandatos. Mas mesmo nessa condição, senhor presidente, o Senado comete acertos e pode cometer erros. E hoje eu entendo que é um dia triste para o nosso país, porque o Senado pode cometer um grave erro para a nossa democracia. Estamos concluindo o processo de impedimento, mas um processo
que não cumpriu os pressupostos básicos definidos pela Constituição brasileira, ou seja, a constatação de que tem havido crime de responsabilidade. Portanto, termina se resumindo a um processo político capitaneado por forças que por 4 vezes tiveram sua visão da sociedade brasileira derrotada pelo povo brasileiro nas urnas desse país. Nós entendemos que retirar uma presidenta eleita sem que se constate a prática de um crime é um grave erro. Erro, inclusive, que o próprio Ministério Público do Distrito Federal qualificou nas pedaladas fiscais como erro grave de interpretação do Senado Federal. Erro que, pela auditoria do Senado, não revela a autoria da presidenta Dilma em relação às chamadas pedaladas. Portanto, não há crime de responsabilidade. Precisamos refletir, senhores senadores e senadoras. Nos últimos 80 anos, o Brasil teve 18 presidentes. 8 foram eleitos diretamente. 3 não concluíram os seus mandatos. Dilma pode ser a 4ª. Alguma coisa está errada com o nosso sistema político. Nós não temos o direito hoje, senhores senadores, de tomar essa decisão, porque não estamos caçando simplesmente o mandato da presidenta. Estamos caçando os votos daqueles que a elegeram em 2014 e tirando a possibilidade, já que ela própria defende a antecipação das eleições, de dar ao povo o direito de resolver soberanamente essa crise que estamos vivenciando hoje. Não haverá saída para o Brasil sem que a democracia seja reafirmada e sem que nós votemos atendendo a 3 pressupostos importantes. O primeiro deles, temos que votar com a nossa consciência. Não façamos como aquele eminente ministro do governo militar que, às vésperas da edição do AI-5, disse que concordava e que mandava às favas todos os escrúpulos de consciência. Não, temos que votar com os nossos escrúpulos. Temos que votar, senhor presidente, com a preocupação de não lançar o Brasil na insegurança, na possibilidade da instabilidade e do caos que não será superada por um governo que não tenha a legitimidade do voto. Esse é um processo condenado pelo mundo. Nosso país está se apequenando e temos que agregar ao voto consciente o voto com o nosso caráter. Vanderlei Guilherme dos Santos, cientista social, disse certamente numa palestra: quando as instituições falham, o caráter prevalece. Espero que no dia de hoje prevaleça a maioria daqueles que aqui têm efetivamente bom caráter. Se isso acontecer, nós estaremos defendendo a liberdade, defendendo a democracia e defendendo o povo brasileiro. Por isso, eu peço o voto não a essa proposta de impedimento da presidenta Dilma. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Agora passamos à votação do quesito. É aquele quesito que está no painel eletrônico, salvo o destaque assinalado em verde. A presidência esclarece, peço a atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. A presidência esclarece ainda que, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal,
que, para aprovação do quesito, é necessário o voto, sim, de 2/3 da composição do Senado Federal, para condenar a acusada pelos crimes à perda do cargo. Aqueles que votam não, rejeitam, insisto, o texto do quesito. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Que deu. Podemos abrir a votação. Me ajuda. 20 não. Abstenções 0. Vamos reiniciar os trabalhos, por gentileza. Tomem os seus lugares, por favor. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim
61 senadores. Votaram não 20 senadores. Vamos passar agora, peço à Secretaria-Geral que coloque novamente o quesito no painel eletrônico. Vamos votar agora exclusivamente o destaque assim enunciado, entre aspas, ficando em consequência inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Vamos aos encaminhamentos, 2 contra e 2 a favor. Inicialmente, concedo a palavra à eminente senadora Cátia Abreu para encaminhar a votação contra a expressão destacada pelo prazo de até 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Colegas senadores e senadoras, gostaria de solicitar humildemente aos colegas aqui presentes que acabaram de votar a perda de mandato da senhora presidente Dilma Rousseff, aprovado pela maioria dos senadores de 61 votos, venho pedir a todos que não apliquem a inabilitação à presidente Dilma. Ouvimos aqui durante todo o processo, nas comissões e no plenário, especialmente ontem, a grande maioria dos senadores reconhecerem aqui a retidão da presidente Dilma, a sua honestidade, a sua hombridade, em que não se apropriou de dinheiro público, que não se locupetou de vantagens indevidas. A grande maioria dos colegas senadores que aqui votaram pela sua perda de mandato reconheceram essa grande e importante característica da nossa presidente. Quero lembrar que as penas são autônomas e independentes e não são acessórias. E não sou apenas eu que estou dizendo isso, mas começo aqui, colegas senadores, começo com o grande constitucionalista Michel Temer, que através de sua obra e de seu livro, reconhece na página 171, Michel Temer reconhece que as penas são independentes e autônomas e não são acessórias, professor de Direito Constitucional. Mas ainda nós temos o grande ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. Senhor presidente, eu estou tentando aqui fazer uma explanação em consideração aos meus colegas, não só o pedido, mas juridicamente a argumentação, que eu acho importante num processo deste. A resposta... Senadora, o tempo de Vossa Excelência parou, Vossa Excelência reiniciará. Eu queria dizer às senhoras e senhores senadores que nem a mesa está conseguindo ouvir o que a senadora está dizendo. Portanto, eu peço um pouco de colaboração de todos para que Sua Excelência possa terminar a sua intervenção. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Eu disse agora há pouco que, com relação à interpretação das penas serem independentes e não acessórias, eu trago aqui a colaboração no mandato de segurança respondido pelo ministro Carlos Veloso, aonde ele destaca: não é possível a aplicação da pena de perda do cargo apenas, nem a pena de inabilitação assume caráter de acessoriedade, não assume caráter de acessoriedade. E aí quero também aqui citar o nobre e competente ministro Gilmar Mendes, que também, numa outra decisão, em sua obra particular, ele reafirma a tese de Carlos Veloso e também diz que a aplicação das duas penas independentes e autônomas de perda de cargo e inabilitação por 8 anos. E encerro ainda mencionando o grande constitucionalista Michel Temer, que em sua obra, na página 171, também coloca que as penas são autônomas e independentes. E, por fim, lembro, senhor presidente, que nos Estados Unidos, todos sabem que o impeachment começou na Inglaterra, mas a nossa Constituição copiou praticamente da americana. Nos
Estados Unidos, só houve 2 pedidos de impeachment que não se processaram, mas o Senado Federal americano também julga os juízes federais e todos aqueles cargos da União. E em todos os processos contra os juízes federais, as penas foram votadas separadamente, porque também lá eles entendem que são penas independentes e autônomas. Todavia, senhor presidente, eu peço aos nossos colegas que não aplique essa pena de inabilitação, pela honestidade, pela idoneidade, independente de erros que alguns concordam que ela tenha cometido, que eu particularmente discordo, acho a presidente uma pessoa correta e que não cometeu esses erros, mas é uma pessoa que com certeza deverá ser convidada para dar aulas em universidades, poderá ser convidada por algum político, por algum governo, por algum estado, para prestar essa consultoria. A presidente Dilma me autorizou a dizer que já fez as contas da sua aposentadoria e, pelo fator previdenciário, ela tem 68 anos de idade, com 34 anos de contribuição, ela alcança pontuação de 104. Com 85, ela já se aposentaria e vai aposentar com em torno de R$5.000. Então, a presidente Dilma precisa continuar trabalhando para poder suprir as suas necessidades. Quero pedir aos colegas, a todos que se encontram aqui, preciso pedir aos colegas, a todos que se encontram aqui, que os excessos que aqui ocorreram durante esse processo, agora há pouco o presidente Renan Calheiros humildemente pediu desculpas caso ele tenha cometido algum excesso. Eu quero pedir aos colegas que excesso de todas as partes houveram, mas que a opinião individual não é a opinião de todos. Tenho o maior respeito pelos meus colegas senadores, tenho o maior respeito pelo Senado Federal, embora e em que pese as divergências de entendimento, especialmente com relação ao impeachment da presidente Dilma. Mas quero aqui não me desculpar em nome de ninguém, mas dizer que as opiniões são divergentes, não só quanto ao mérito do impeachment, mas também com relação aos nossos colegas senadores e senadoras. Essa casa é a casa alta da nação e merece todo o respeito e dignidade. Muito obrigado a todos e peço que cada um não vote pelas palavras de uma pessoa, mas pela sua consciência e por aquilo que acreditam na personalidade da presidente Dilma, que podem achar que cometeu erros administrativos, fiscais, mas que não cometeu o erro de roubo, desvio de dinheiro. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu. O encaminhamento a favor da expressão destacada será feito pelos eminentes senadores Aloysio Nunes e Magno Malta, que dividirão o tempo de 5 minutos. Vossa Excelência... A liderança comunicou que seria dividido. Como é que é? Pois não. Então, Vossa Excelência fará o seu pronunciamento em 5 minutos sem divisão. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Que é isso? Pois não. Pela ordem, senhor presidente, apenas para encaminhar à mesa o voto em separado de alguns senhores senadores. Pois não. Pode encaminhar e deferirei a juntada aos autos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós acabamos de proferir uma decisão a qual chegamos mediante um procedimento absolutamente respeitoso sob a presidência de Vossa Excelência do devido processo legal. É um procedimento que foi acompanhado a cada passo, desde a Câmara e muitas vezes corrigido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É um procedimento legítimo que legitima a decisão que nós tomamos agora. Aqui não houve golpe. Há comparação com a sessão do Congresso, onde o presidente do Congresso decretou a vacância do cargo do presidente João Goulart, é uma burla à história desse país. Nada, rigorosamente nada a ver. Em primeiro lugar, porque não houve deliberação do Congresso naquela ocasião. E, em segundo lugar, senhor presidente, porque o Congresso estava sitiado pela força das armas. O Congresso estava acuado, amedrontado. Hoje o país está em paz, o país está calmo, a imprensa é livre, as pessoas se expressam como querem.
As únicas desordens nesses dias são promovidas por essas organizações fascistoides que vivem na órbita do PT. Essa é que é a realidade. Pessoas que estão incendiando pneus para bloquear ruas em São Paulo, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul. Eles sim, essas pessoas que tiveram, inclusive, a audácia, mediante um deles, de dizer, ao lado da presidente da República, um certo Wagner Freitas, que pegaria em armas se fosse decretado impeachment. A desordem vem de lá. Do nosso lado, não. Do nosso lado é o respeito à Constituição e à lei. Esse cenário não protagonizou nenhuma farsa, como dizem agora aqueles que defendem a supressão do termo de inabilitação. Eles sustentaram isso e agora vem pedir a esse Congresso, a esse Senado farsante, na opinião deles, que seja condescendente e complacente com a pena, deixando de aplicar a pena a um crime pelo qual a senhora presidente foi condenada. Não, senhor presidente. Esse Congresso, esse Senado não protagonizou uma farsa. Talvez, no máximo, um filme. Esse filme que está sendo feito aí pelos correligionários da presidente. E, como um todo, o filme vai terminar com um plano fixo numa palavra fim. Essa é a palavra que vai figurar no final deste filme. Senhor presidente, nós estamos aqui aplicando a Constituição. A Constituição não pode ser reformada por uma votação aqui no Senado. A Constituição diz com toda clareza que essas duas penas, sendo elas autônomas, devem ser aplicadas conjuntamente. É isso que diz, aliás, o constitucionalista Michel Temer, na página 171 do seu livro, que foi lida apenas parcialmente pela senadora Cátia Abreu. Mas isso decorre da própria dicção da Constituição, com perda, com inabilitação para a função pública, que é uma conjunção que cria o acompanhamento, a ideia de acompanhamento, como companheiro, como cônjuge. Uma coisa não existe sem a outra. Ambas são efeitos da condenação. O fato é o mesmo. E quando um fato se adequa perfeitamente com a descrição do tipo penal, não há outra resolução a tomar, é aplicar a pena prescrita na lei. O senhor, quando leu o quesito, não nominou a presidência da República. Disse genericamente, cometeu fulano crime de responsabilidade. Nós devemos proceder assim. Não importa se foi Dilma, se foi Collor, quem quer que tenha sido. Não importa quem será no futuro. É fulano, qualquer um. Qualquer um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado, porque é isso que diz a Constituição. E condenado como? Condenado com a perda do cargo e com a inabilitação para o exercício de função pública, que não a impedirá de prestar um concurso, que não a impedirá de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição, Vossa Excelência sabe disso, entre cargo e função. É possível perfeitamente cumprir-se função pública sem ocupar cargo público. Esta é a questão. É possível ocupar cargo público sem desempenhar função pública, que é uma função que eu entendo de natureza política, de representação do Estado. Por isso, senhor presidente, eu, além de invocar a letra da Constituição, eu quero invocar desse artigo que trata da perda do mandato com a inabilitação. Eu quero invocar o artigo que trata de um dos princípios fundamentais da nossa ordem jurídica. Vossa Excelência prossegue por 30 segundos. Princípio fundamental da ordem jurídica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa mais, nós não vivemos sob o governo das pessoas, mas sob o governo das leis e da Constituição. Por isso, eu apelo aos senhores senadores que mantenham no texto aquilo que a Constituição manda figurar nele. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra agora aos eminentes senadores Jorge Viana e João Capiberibe, que dividirão o tempo de 5 minutos para encaminhar contra a expressão destacada.
senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente do Senado, senhores senadores, senhoras senadoras, a política é uma atividade conciliadora do pacto, do entendimento. E eu acho que nós estamos no momento para realizarmos esse desiderato da política. É verdade que nós não tivemos a capacidade de construir uma alternativa mais consensual. Fomos para o confronto, para o embate. Mas nós não podemos esquecer o amanhã de manhã. Não basta derrotar, é preciso esmagar. Eu tenho certeza que não é isso que pensa esse plenário. Eu acho que é a hora de estender a mão conciliadora e garantir que essa próxima votação não inabilite a presidente Dilma. Eu quero fazer esse apelo em nome da conciliação, em nome do pacto, que é a característica da política, daquilo que nós fazemos com muita frequência nessa casa. E esse é um momento importante para realizarmos esse reencontro. O sectarismo só faz nos dividir cada vez mais. O sectarismo do plenário extrapola as portas desse Senado e chega às ruas. Na hora que a gente estabelece um aperto de mão, o aperto de mão da conciliação, votando não contra a inabilitação da presidente Dilma, nós vamos estar permitindo a abertura de uma vereda para a conciliação e para o pacto. Senador Jorge Viana, muito obrigado. Agradeço ao senador Capiberibe. Senador Jorge Viana com a palavra. Senhor presidente, o tempo seguiu correndo, desculpa não ter alcançado, por gentileza. Não, Vossa Excelência tem o tempo pelo menos regimental que lhe resta. Piorou um pouco. Você me deixou um minuto. Não. Calma, nós temos que ter um pouco de calma, senhor presidente. Pois não. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, o presidente Renan Calheiros. Nós acabamos de dar uma sentença. Uma sentença que impõe a história a nos julgar a todos. Agora, cumprindo a Lei 1079, seu artigo 66, que estabelece que o uso do impeachment precisa ser apreciado em duas etapas. Nós estamos aqui num segundo momento. Sinceramente, nós não estamos em Ouro Preto, enforcando ninguém, e depois, para ter certeza da morte, esquartejando. Não é a Praça de Paris. Nós não somos a Torre de Londres, que tem que separar o corpo da cabeça. Vamos ter divergência para sempre. De um lado, alguns que fizeram o devido julgamento. De outro, nós entendemos que fizemos uma grande injustiça a uma mulher brasileira honesta que serviu e serve ao país. Nesse momento, o apelo que eu faço é que as senadoras e os senadores reflitam, porque o meu colega falou que ela não teria prejuízos. Não, nós temos que decidir se vamos caçá-la da função pública. Isso é muito grave. Ela não pode dar aula numa universidade. Ela não pode tentar seguir servindo ao país. Eu faço um apelo. Excessos, todos nós cometemos aqui. Tiro pelo meu querido presidente Renan, que teve a grandeza de, em seguida, reconhecer seu excesso. Mas todos nós, ainda mais num processo delicado, grave como esse. Como será o dia amanhã aqui no Senado, a Casa da Federação? Vamos ter que seguir convivendo uns com os outros. Quando Niemeyer, Lúcio Costa fizeram a Praça dos Três Poderes, puseram o Executivo de um lado, o Judiciário do outro e o Congresso mais à frente, para nos dar uma responsabilidade maior por conta de estarmos aqui pela soberania do voto. Nosso país, na jovem democracia, nós tivemos apenas 4 presidentes eleitos e caçamos 2.
Que democracia é essa que nós estamos construindo? Os Estados Unidos, em 1686, fez um impeachment do senhor Andrew Johnson. Por um voto, o impeachment não passou. Até hoje, os Estados Unidos agradecem não terem efetivado aquele impeachment, porque aquilo fortaleceu o apego à Constituição. Eu faço um final apelo a todas as senadoras e os senadores. Colegas, eu respeito a posição de Vossas Excelências, mas faço um apelo. Vamos fazer esse gesto pela nossa democracia, pela convivência e em honra da senhora presidenta Dilma Rousseff. Não vamos caçar e impedir que ela siga sendo uma brasileira, como nós somos. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Tião Viana, Jorge Viana. Tião é irmão de Vossa Excelência, governador. Eu concedo a palavra ao eminente senador Cássio Cunha Lima por até 5 minutos para encaminhar a favor da expressão destacada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deputados aqui presentes, povo brasileiro, nós estamos tentando mudar a Constituição através de um destaque. Esta votação poderá transformar o texto constitucional com 1/3 do plenário do Senado Federal. É isso que está em jogo. E por trás disso, mais um acordo entre Dilma e Cunha, porque o resultado desta votação terá, sim, repercussão na cassação do deputado Eduardo Cunha. E o que nós estaremos fazendo, além de rasgar essa Constituição que eu assinei como constituinte de 88 que fui, é permitir que hoje Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff perca o seu cargo de presidente e amanhã ela inicie uma campanha eleitoral Brasil afora. É um fator de instabilidade política ainda mais para o país. E chama a atenção das senhoras e dos senhores para a razão fundamental do porquê de incluir no texto constitucional a inabilitação. É uma atitude preventiva para que aquela que foi punida, como aconteceu agora há poucos instantes, com a presidente Dilma, e o Senado a condenou pelos atos criminosos por ela praticados, não volte a praticá-los durante um determinado tempo. É uma preservação do público. É essa a lógica do texto constitucional. O texto não separa a perda do mandato da sua inabilitação por esta razão. É uma ação de preservação do setor público. É uma ação preventiva. E encerro para que eu possa dividir o tempo com o senador Aécio Neves, senhor presidente, lembrando que, aprovado esse destaque, anotem bem, haverá repercussão no julgamento da cassação do deputado Eduardo Cunha. Mais um acordo Dilma-Cunha. E nós estaremos, por incrível que pareça, modificando a Constituição brasileira por 1/3 dos votos do Senado. Agradeço ao senador Cássio. Convido o senador Aécio para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, não pretendia usar a tribuna nesse instante dessa histórica sessão, até porque já estão absolutamente claras as nossas argumentações pela voz sempre qualificada do senador Cássio Cunha Lima. Mas não posso deixar de dizer, repito nessa sessão histórica, que é inconcebível, que é inaceitável, senhor presidente, que o nome e a história de um brasileiro da dimensão de Tancredo Neves seja de forma oportunista, utilizada por aqueles que hoje, por ele, estariam sendo condenados. Tancredo construiu uma trajetória em defesa permanente da democracia e em respeito à Constituição. E foi a sua indignação pelo descumprimento da Constituição pelo então presidente do Senado Federal, Auro de Moura Andrade, que o fez vir aqui a esta mesma tribuna, há 52 anos atrás, para dizer canalhas, canalhas e canalhas. Não tenho dúvida, senhor presidente, que essa mesma indignação
hoje estaria sendo dirigida àqueles que violaram a Constituição, àqueles que se apoderaram do Estado Nacional em busca da eternização de um projeto de poder em detrimento do interesse daqueles que mais precisavam da ação do Estado. Tancredo sempre esteve do lado certo, do lado da democracia, do lado do respeito à Constituição. E é esse o nosso lado, senhor presidente. Não importa quem seja hoje atingido, nós todos sairemos daqui hoje dizendo: fizemos cumprir a Constituição e fizemos isso legitimando um processo que cumpriu de forma absolutamente adequada todas as suas etapas. Estivesse vivo o presidente Tancredo, ele estaria repetindo o que hoje milhões e milhões de brasileiros estarão repetindo por cada canto desse extraordinário Brasil: venceu a democracia, venceu a Constituição, venceu o Brasil! Agradeço a Vossa Excelência. O senhor presidente do Senado, o senador Renan Calheiro, utilizando a prerrogativa que tem de pronunciar-se, fará uso da palavra. Senhor presidente, senhores senadores, uma rápida comunicação. Já que nós decidimos o quesito anterior, eu queria aproveitar em um segundo a oportunidade para comunicar às senhoras e aos senhores parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se hoje, quarta-feira, às 16 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a dar posse ao excelentíssimo senhor presidente Michel Temer como presidente da República. Uma outra questão, senhor presidente, permitam-me todos um minuto só. Há pouco eu exaltei a Constituição e tive satisfação de ter participado da sua feitura na Assembleia Nacional Constituinte, modestamente, porque a democracia, ela se corrige, ela não quer ser infalível. Afastar o presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. E no Nordeste, costumam dizer uma coisa com a qual eu não concordo: além da queda, coice. Nós não podemos deixar de julgar. Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Silêncio, por favor. Agradeço ao senador Renan Calheiros. Vamos agora passar à votação da parte destacada. Eu vou explicar como é que se procederá à votação. Peço a máxima atenção, por gentileza. Ele vai pela ordem? Senador Gereissati pede a palavra pela ordem. Ele falou Senado. Presidente Renan, apenas para um esclarecimento, Vossa Excelência falou que a posse seria no plenário do Senado. Às 16 horas. Não é no Congresso? É no Congresso. É aqui no Senado. Muito obrigado. Obrigado, senador Gereissati, porque a indagação de Vossa Excelência nos esclarece a todos. Então, quero dizer como é que vai se proceder a esta votação. As senhoras e senadores que entenderem que a acusada deve ficar inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos, responderão sim, ficará inabilitada. Os que entenderem que não ficará inabilitada, responderão não. As senadoras e senadores já podem votar.
está votando. Já está votando. Senador Magno Malta, já iniciou a votação? Vamos encerrar a votação, eu já concederei a palavra a Vossa Excelência. Já temos 81 votantes, podemos abrir a votação. Não, 36. Não inabilitado. 3 abstenções. Quer dizer, não está inabilitado. Ela foi afastada a inabilitação. Não, sem inabilitação. Foi afastada a inabilitação. Agora aqui a sentença. Está encerrada a votação. Lerei a sentença. Queria dizer a Vossas Excelências que o presidente, após a formulação do destaque, preparou 2 modelos de sentença. A sentença é longa, incorpora o relatório, a parte da fundamentação compreende os argumentos da acusação e da defesa. Lerei apenas a parte dispositiva. Ao encerrar a leitura, convido, como é determinação legal, todas as senadoras e senadores a assinarem a sentença que ficará aqui sobre a mesa. Passo a leitura. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil.
Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado Federal, será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial da União, no Diário do Congresso Nacional, segundo o artigo 35 da Lei 1079 e no Diário do Senado Federal. Tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment instaurado contra a Presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016. Façam-se as comunicações ao excelentíssimo senhor Presidente da República em exercício, aos excelentíssimos senhores presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e à excelentíssima senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. 31 de agosto de 2016, assino a sentença. Horário dos 14h13. Assina essa que é a via certa da lei. Quero assinar. Às 14h13. Senador, o senhor quer já aproveitar e assinar? Presidente. Aqui. Presidente, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Sucesso. Os senadores assinam. Você vai querer ler a resolução? Não, a resolução é só do presidente, né? Não é só do presidente? Não, o senhor pode passar a leitura da resolução. Cadê a resolução? Tá. Aonde? Senhoras senadores, senhores senadores, passo a leitura da resolução assinada pelo excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal. Faço saber que o Senado Federal julgou, nos termos do artigo 86, infine, da Constituição Federal, e eu, Renan Calheiros, presidente, promulgo a seguinte resolução. Resolução número 35 de 2016. O Senado Federal resolve. Artigo 1º. É julgada procedente a denúncia por crimes de responsabilidade previstos nos artigos 85, inciso 6 e artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 10, incisos 4, 6 e 7 e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Artigo 2º. Em consequência do disposto no artigo anterior, é imposta a senhora Dilma Vana Rousseff, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, a sanção de perda do cargo de presidente da República, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, nos termos da sentença lavrada nos autos da denúncia número 1 de 2016, que passa a fazer parte desta resolução. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Senado Federal, 31 de agosto de 2016. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Peço às senhoras senadoras e aos senhores senadores que assinem a sentença. Está encerrada esta sessão de julgamento. Presidente, olhe, para. Boa tarde, são 2 horas e 17 minutos em Brasília. Por 61 votos a 20, o Senado determinou a perda de mandato de Dilma Rousseff. Numa segunda votação, por 42 votos a 36 e 3 abstenções, os senadores decidiram que Dilma não ficará proibida de exercer funções públicas por 8 anos. Nossos repórteres estão em campo para trazer detalhes do resultado final da votação do impeachment. Vamos então primeiro falar com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva, como estão os ânimos dos senadores após essa sessão histórica? Olá, Hermes, boa tarde. Nós estamos aqui aguardando que os senadores comecem a sair do plenário para a gente ter essa repercussão. Como a gente viu aí, foram 2 votações. Em uma delas, os senadores decidiram pela cassação de Dilma Rousseff e na outra, eles rejeitaram a perda dos direitos políticos, o que significa que Dilma perde o cargo, mas não perde os direitos políticos. Agora, a Secretaria-Geral da Mesa deverá notificar oficialmente Dilma Rousseff e o presidente interino, Michel Temer, do resultado do plenário. Uma sessão conjunta do Congresso, ou seja, uma sessão com senadores e deputados, já está marcada para as 4 da tarde para que Temer possa ser empossado no cargo. A informação que nós temos é de que Temer quer uma cerimônia tranquila, uma posse discreta, ele não pretende falar, ele não pretende fazer discurso em plenário, vai apenas assinar o termo de posse e fazer o juramento. Temer deverá gravar um pronunciamento que será veiculado em rede de rádio e TV à noite. Ele também deverá fazer uma reunião ministerial antes de seguir em viagem para a China. Mais informações com a repórter Carla Benevides. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde aos telespectadores da TV Senado. Dilma Rousseff acompanhou a votação no Palácio da Alvorada ao lado de aliados como o ex-presidente Lula, o presidente do PT, Rui Falcão, e ex-ministros. E deve fazer um pronunciamento agora no início da tarde e também há a expectativa de que ela cumprimente manifestantes que a apoiaram durante esse processo. Os senadores que apoiaram ela aqui durante todo esse processo do impeachment, que só aqui no Senado durou 135 dias, muitos visivelmente abalados, vários saíram daqui chorando, sinalizaram que já estão a caminho do Palácio da Alvorada para prestar apoio à ex-presidente Dilma Rousseff. O placar de hoje, 61 votos a 20, revelou uma mudança de voto, que foi a do senador Telmário Mota, do PDT de Roraima. Ele, durante todo o processo, votou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas nessa última votação ele votou a favor e publicou uma nota longa, e eu vou ler um trecho dela que diz o seguinte: considero que a presidente Dilma não foi afastada pela prática de crime algum, mas sim por posturas políticas adotadas que não foram capazes de conquistar uma base de apoio congressual minimamente favorável ao seu governo. Para decidir meu voto pelo afastamento, atendi o clamor do povo que me escolheu para decidir em seu lugar. Represento o povo de Roraima e a ele me curvo como senador, pois entendo que a ação do eleito é indissociável da vontade popular. E finaliza dizendo o seguinte: não votei com alegria ou satisfação, votei com o mais profundo sentimento de responsabilidade e compromisso com o povo de Roraima. Então está aí a justificativa do senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, justificando o voto a favor da cassação de Dilma Rousseff. André. Carla Benevides, ali nos arredores do plenário do Senado Federal. E nós já voltamos a falar com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva, com que senador você está falando agora? Oi, Hermes, eu estou aqui com o senador Assir Gurgax. Ele que era considerado até o último minuto, ele estava indeciso com relação ao processo e acabou votando favorável ao impeachment. Não foi isso, senador? Foi muito difícil para o senhor fazer essa decisão? Olha, não foi fácil. Uma decisão difícil porque é uma decisão que impacta no nosso país. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo, mas falta governabilidade. E a volta da presidenta nesse momento poderia causar um transtorno ainda maior para a economia brasileira. Portanto, nós entendemos que, para o bem do Brasil,
através da vontade popular, principalmente da população do estado de Rondônia, que nos pedia para que votasse a favor do impeachment. Nós resolvemos então acompanhar aquelas pessoas que nos trouxeram até aqui para representá-los. Votamos com a vontade da população brasileira, em especial da população do estado de Rondônia. Certo, senador, muito obrigada. Hermes, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Dinalva. E agora você vai acompanhar os detalhes deste último dia de julgamento. Na retomada do julgamento da presidente afastada, o debate foi dominado pelo pedido de votação em separado sobre a perda dos direitos políticos de Dilma Rousseff por 8 anos. O destaque foi apresentado pelo senador Humberto Costa em nome da bancada do PT. O pedido era para que os senadores votassem primeiro a condenação da presidente e depois a perda dos direitos políticos por 8 anos. O primeiro senador a se manifestar foi Fernando Collor. Ele lembrou que, ao sofrer o impeachment, renunciou ao mandato para não perder os direitos políticos. 2 pesos e 2 medidas. Porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que aceitou destaques em outros momentos do processo de impeachment. Amparado pela Constituição e pelo regimento interno do Senado, ele explicou ainda que o pedido de uma bancada de senadores não precisa ser submetido ao plenário. Em função disso, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada. O governo criticou a decisão. Não será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. Isso argumentaremos, obviamente, no momento do encaminhamento dos destaques. O ministro Lewandowski explicou que a decisão não era de mérito e que a qualquer momento os parlamentares podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. As portas do Supremo Tribunal Federal estão abertas a vários ministros de plantão. Nós temos que terminar esse julgamento o mais rapidamente possível. É prudente, a meu ver, é prudente que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. E nós vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva que está sendo concedida pelo senador Ronaldo Caiado ao vivo, pertinho do plenário do Senado. Confira. Aquilo que aconteceu na segunda votação. Começa mal o governo definitivo do Michel Temer na produção? Olha, eu acho que a sociedade brasileira está realmente, neste momento, como se diz no interior, com a pulga atrás da orelha. Obrigado, senador. Você conferiu, então, o finalzinho da entrevista do senador Ronaldo Caiado, que é líder do Democratas no Senado. Agora, voltamos a falar com a repórter Dinalva Ferreira, que está com o senador João Capiberibe, que era contrário ao impeachment de Dilma Rousseff. Dinalva? Oi, Hermes. Então eu converso agora com o senador Capiberibe. Senador, qual que é o sentimento agora, senador? Que nós demos um passo atrás, né? Nós enveredamos por um caminho que não resolve a crise política e aprofunda a crise econômica. Esse é o pior dos caminhos a seguir, o caminho do confronto, da polarização, do sectarismo. A representação política teria que dar um encaminhamento diferente. A política é a atividade cuja natureza é a conciliação, pacto, e nós tínhamos que ter aproveitado para fazer um pacto pelo país e não partir para o confronto. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter mais crise política, nós vamos ter um acirramento nas ruas, nós vamos ter confronto, inclusive dentro do plenário. Ainda bem... A senhora avalia a situação no plenário agora? Tem vários assuntos espinhosos que estão vindo por aí, reforma da Previdência. Como é que a senhora avalia esse ambiente aqui no plenário?
um ambiente dificílimo, de entrincheiramento. Aqueles que perderam, os que foram derrotados, vão se entrincheirar para impedir os vitoriosos de avançar. Então vai ser, a opção foi pelo confronto, pelo embate. O impeachment é traumático. E eu venho alertando isso desde março, que nós precisaríamos de uma saída que pudesse legitimar a representação política. Por que nós fomos incapazes de dar uma solução diferente para a crise? Porque nós não temos uma legitimidade popular, nós somos distantes da sociedade, não é? A sociedade não confia na sua representação política. Isso terminou nos levando, nos encurralando para uma solução de confronto, que é essa que nós temos aí, que vai continuar no plenário. Agora, uma questão que me parece importante destacar é que a presidente Dilma não foi inabilitada para a vida pública. Isso é uma questão de justiça? Eu acho uma questão de justiça, porque não precisa derrotar e esmagar. Basta derrotar e tentar uma conciliação, que é isso que terminou acontecendo na segunda votação. Tá certo, senador. Muito obrigada. A gente vai agora com a repórter Carla Benevides. Oi, Edinalva, aqui ao meu lado está o senador Flecha Ribeiro. Senador, esse placar era esperado? Sim. Ainda hoje pela manhã, ao ser perguntado numa entrevista, eu disse que a expectativa era que tivéssemos entre 60 e 62. Tivemos 61 votos. O que não era esperado era o fatiamento do processo. Porque a Constituição é clara. Quando afasta a presidente o impedimento, ela está inabilitada a exercer qualquer função pública. Então, lamentavelmente, fizemos duas votações e uma afastou a presidente e a outra, com apoio do PMDB, não a inabilitou. Tá certo, senador. Obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio com Hermes. Obrigado, Carla Benevides. 3 senadores encaminharam contra o pedido de impeachment da presidente e 2 a favor. Confira os detalhes. O Brasil sai novo, o Brasil sai diferente, mesmo ante a dolorosa tarefa que temos agora de fazer esse julgamento. Mas o Brasil sai aliviado de um processo que custou a milhares de trabalhadores, e falo aqui para as mulheres trabalhadoras brasileiras que estão sofrendo pelo desemprego, mas dizer a elas também que um fio de esperança nasce, a nova esperança, um novo Brasil. Aqui há 2 tipos de senadores: os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment, e os outros que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. Não pensem pequeno, não pensem nos cargos que o Temer está oferecendo, pensem na história. Hoje nós estamos vivendo aqui um novo momento, um momento sim de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira, asepsia da expressão da palavra, asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional, tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão. Em nome da história, da nossa gente e do nosso país, apelamos aos senhores senadores e senadoras: vamos hoje fazer justiça, vamos votar não nesse processo indigno, nesse processo espúrio, nesse processo ilegal que chamam de impeachment, mas é golpe. Entendemos que retirar uma presidente eleita sem que se constate a prática de um crime é um grave erro. Esse é um processo condenado pelo mundo. Nosso país está se apequenando. E nós voltamos a falar com Carla Benevides, que está com o senador Eumano Ferrer. Carla. Hermes, aqui ao meu lado está o senador Eumano Ferrer, um dos senadores que votou a favor da cassação da presidente Dilma Rousseff. Senador, só acha que é possível agora recompor a base e a pauta legislativa voltar a ter trâmite aqui no Congresso? O Brasil todo espera isso. Temos que retomar o crescimento, o desenvolvimento, temos que fazer tudo para que a poeira
o espírito de brasilidade, de compreensão, de unidade, seja em predomínio nesse momento. Temos que retomar a vida normal do país. É isso que todos nós esperamos e vamos contribuir para que isso aconteça. Tá certo, senador. Obrigada pela sua participação. Dinalva Ferreira. Oi, Carlinhos, eu estou aqui com o senador Wellington Fagundes, que chegou a ser internado essa semana e por pouco não veio para a votação. Senador, o senhor estava com recomendação médica para nem vir ao Senado, mas o senhor achou que tinha que vir? É uma votação dessa histórica, não tinha como não estar presente. A gente tem que buscar as energias, já vi muita gente vindo aqui até de cadeira de rodas, então, graças a Deus, estou recuperado, claro, com toda a recomendação médica para o repouso, a medicação, mas vim aqui cumprir o meu papel. Acho que o Brasil precisa vencer essa crise e essa crise só vai ser vencida realmente, principalmente buscando a convergência. Fizemos aqui o papel no momento de votar o impedimento da presidente, definitivo, a cassação, mas por outro lado também restabelecendo ou dando condições para que ela tenha os seus direitos de atuação plenamente. Porque questão de justiça, senador. Eu penso porque a maioria aqui nós votamos exatamente pela questão da governabilidade. Eu acho que a crise que o país está tem que se estender a mão. Nós não podemos aumentar a crise, porque quem sofre é a população que está lá, o desempregado, quem está num posto de saúde na fila, que não tem o remédio. Então o Brasil, nós não podemos, a maior crise que temos aqui é a crise política e nós não podemos fazer com que o nosso povo sofra mais. Então por isso eu acredito que votamos corretamente e vamos buscar agora mais do que nunca o diálogo para vencer a crise. Diálogo principalmente aqui no Senado, né, senador? Aqui no Senado, os partidos, e aí não tem oposição à situação. Nós temos que lutar para melhorar o Brasil. E eu acho que nesse momento, mais do que nunca, eu espero que o presidente Michel Temer, e tenho certeza que ele vai fazer, porque dada a sua experiência, de buscar dar as mãos a todos e buscar, através do diálogo, a solução que o país tanto precisa. Certo, senador, muito obrigada. Vai descansar. Voltamos ao estúdio com você, Hermes. Obrigado, Dinalva. Pouco antes da votação, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi à tribuna para falar da relevância desta sessão, do papel do Senado e do valor da democracia. Alcançamos o ponto culminante de um processo que deixará lições para todos, para sempre. Por isso, como presidente do Senado Federal, cabe a mim dialogar não com as paixões do momento, mas com o perene espírito do tempo. Eis aqui, senhores senadores, senhor presidente, a grandeza da democracia. Se errarmos, a democracia se corrigirá e o povo nos corrigirá. Porque a democracia é um sistema que é falho porque é humano, mas é sublime porque se aceita imperfeita e admite corrigir-se continuamente. Um dia a história nos julgará e nossa única certeza será de que não nos omitimos. E nós voltamos a falar com a repórter Carla Benevides, que está com o senador Lazier Martins, que também votou a favor do impeachment. Carla? É isso mesmo, Hermes. Eu vou conversar agora com o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul. Senador, após essa decisão, é possível agora recompor a base e avançar na pauta legislativa, permitir que o Congresso volte a ter a pauta? Olha, Carla e telespectadores da TV Senado, para mim, a partir de agora, tudo é imprevisível, porque houve uma grande acomodação. O jeitinho brasileiro que a gente pensava que tinha ficado para trás voltou. A Constituição foi rasgada. Ela é muito explícita ao dizer que perda do mandato é acompanhada pela inabilitação para a função pública. Então se cindiu um artigo da Constituição. Foi um resultado inesperado, lamentável, porque abriu um precedente muito sério. O Eduardo Cunha, daqui a poucos dias, vai pedir a mesma coisa. Instaurou-se a insegurança jurídica. E é um resultado que surpreendeu. Os governistas tiveram o mérito de saber articular. O Renan
no seu pronunciamento ali impróprio, porque não cabia mais um encaminhamento, já tinha havido 2 encaminhamentos de cada lado, ele fez mais um, de modo irregular, e que também acabou influenciando no ânimo dos senadores. Independentemente do pronunciamento do Renan, eu já sentia um clima de que iria dar mais de 20 votos a favor da continuação da Dilma no serviço público. E deu 36. Então, nas próximas eleições, daqui a 2 anos, ela vai concorrer ao que quiser. Governadora do Rio Grande do Sul, ou de qualquer outro estado, ou senadora, ou deputada federal. Então, achei lamentável o resultado final. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação. Dinalva Ferreira. Carla, eu estou com o senador Randolfo Rodrigues, ele que fundamentou, que foi à tribuna para fundamentar essa questão do destaque para que fosse feita uma votação em separado. Senador, valeu a pena ter brigado pela votação em separado, pelo menos uma questão de justiça com a ex-presidente? Eu via desde o início que não havia caracterização do crime de responsabilidade. No futuro, pelo menos quando historiadores escreverem que isto que ocorreu no dia de hoje foi um grave equívoco, pelo menos não pesará sobre o Congresso Nacional o fato de ter aplicado a sentença mais severa. E eu tenho todo o fundamento jurídico baseado na Constituição da República, no Código de Processo Penal, no Regimento de Acaso, na Lei 1079, toda a convicção que seriam 2 votações separadas, como de fato se concretizou. Senador, daqui a pouco o Congresso vai ter que enfrentar temas espinhosos, aí, reforma da Previdência, ajuste fiscal. Como é que o senhor acha que vai estar o ambiente aqui no Congresso para decidir sobre essas questões? O processo de hoje, o processo de agora, deixará marcas profundas no Parlamento e na vida nacional. A nossa posição, clara, é de oposição ao governo do presidente Michel Temer. As posições que tiverem, que não retirarem direitos sociais, que não ameaçarem a formação do Estado Nacional, que não retire direitos sociais consagrados pela Constituição de 88, poderão ter nosso apoio. Diferente, que são essas que ameaçam esse conjunto de direitos, nós iremos enfrentar. Senador, muito obrigada. É com você, Carla. Oi, Dinalva. Eu vou conversar agora com o senador Raimundo Lira, que foi presidente da Comissão Especial do Impeachment, trabalhou muito arduamente durante todo esse processo aqui no Senado. Senador, o senhor votou a favor da cassação e contra a perda dos direitos políticos, é isso mesmo? Exatamente. O texto constitucional é claro quando diz que, havendo a cassação, há automaticamente a perda dos direitos políticos, a inabilitação para o serviço público, inclusive. Mas já que foi dividido, eu achava que não deveria ser dividido, essa é uma responsabilidade do texto constitucional, já que foi dividido, eu votei de acordo com a minha consciência. Na primeira votação, pela cassação do mandato da presidenta Dilma Rousseff, hoje ex-presidenta, porque acompanhei todos os trabalhos da comissão e da sessão de julgamento e entendi sempre que ela cometeu crime de responsabilidade, mas quando chegou na minha decisão de votar contra a perda dos direitos políticos, eu votei contra a perda dos direitos políticos porque eu não condeno a mesma pessoa 2 vezes. Senador, o senhor, junto com o senador Garibaldi e o senador Edson Lobão, vota pela 2ª vez no processo de impeachment. O senhor, como senador, esperava participar tantas vezes de uma situação tão extrema como essa? Não esperava, 24 anos depois, foi pouco tempo, para ter um 2º processo de impeachment. Vamos torcer que o Brasil tenha estabilidade política, estabilidade econômica, para que não tenhamos um novo processo de impeachment nos próximos 100 anos. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, porque para mim foi traumático, eu sofri muito com esses 2 processos durante o meu mandato de senador aqui no Senado Federal. Nesse último a gente acompanhou bem de perto o sofrimento do senador. Muito obrigada pela entrevista. Hermes. Eu converso agora com o senador José Medeiros. Senador, como é que fica, é o fim de um longo processo, como é que fica a situação agora aqui no Congresso? Como é que ficam as votações? Qual é o clima que o senhor prevê aqui? Olha, depois desse comportamento do PMDB, eu sinto que a base, principalmente do governo, vai ter muita dificuldade. Nós vimos colaborando com o governo, mas a situação vai ter que ser revista. Vamos nos reunir para ver o que vamos fazer, porque não dá
dá para a gente só trabalhar na base do venha nós do PMDB. Nós fizemos uma votação agora e nós entendemos que a Constituição brasileira foi rasgada com a contribuição num acordo do PT com o PMDB. Então, não dá para compactuar com isso. Nós fizemos um pacto de limpar o Brasil, um pacto de ajudar o presidente Temer a ter condutas diferentes. Não dá para continuar da mesma coisa. A forma como o PMDB se comportou aqui hoje, fazendo essa ajeitadeira, esse puxadinho para rasgar a Constituição brasileira, porque o artigo 52 ele é claro, a perda do mandato com a perda dos direitos políticos, tal qual foi com o presidente Collor. Então a gente viu que pau que deu em Collor não deu em Dilma e eu saio daqui com vergonha, decepcionado, e eu creio que essa é a sensação do povo brasileiro, um gosto de caixão velho na boca. Certo, senador, obrigada. Carla Benevides, é com você. Dinalva, vou conversar agora com o senador Ivo Cassol, do PP. De Rondônia. De Rondônia, desculpa, senador. E eu queria saber o seguinte, o que o senhor achou dessa fatiação aí, da votação em duas fases? Olha, na verdade, no meu entendimento, na concepção que nós temos, pela lei da ficha limpa, a partir do momento que você tem uma votação e cassação de mandato por um colegiado, você é automaticamente inelegível. Portanto, eu votei sim, admitindo não mais o afastamento, mas a cassação da presidente Dilma. Após ter ouvido ela na segunda-feira, quando ela, perante todos os senadores e a população do nosso Brasil, admitiu que foi chantageada pelo deputado Eduardo Cunha. E nesse entendimento todo, qual é o acordo que teve? O PT prometeu dar 4 votos, não cumpriu, para não aceitar o processo do Eduardo Cunha. Eu fui governador e, na época, os deputados também montaram uma estrutura para poder, entendeu, também me prejudicar. E não aprovavam nada. E na época tentaram me chantagear. Tanto que eu gravei, eu não tive apoio naquele momento daquelas autoridades do meu estado, eu gravei e coloquei no Fantástico, coloquei a público na imprensa nacional. E hoje esses deputados, a maioria deles está preso, que não está preso está fugido. Então, portanto, é dessa maneira que tem que agir. Eu esperava que a presidente Dilma tivesse feito isso. O restante da explanação dela foi ótimo, mas ela pecou quando ela admitiu que foi chantageada pelo deputado Eduardo Cunha. Isso já tinha me convencido antes, porque a população do estado de Rondônia me cobrava que eu viesse, entendeu, acompanhar aos demais interesses da população do Brasil com o afastamento definitivo da presidente, porque o Brasil está em dificuldade e ela não teria mais condições de governar o Brasil. Se ela, por acaso, voltasse, a dificuldade era muito grande e quem ia pagar a conta era o povo brasileiro. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação. Dinalva Ferreira. Eu converso agora com o senador Álvaro Dias. Senador, qual a avaliação que o senhor faz dessa votação? Era o esperado? Uma votação incoerente, né, que rasgou a Constituição na sua segunda etapa. Primeiramente, um destaque inconstitucional. A Constituição, por si só, é interpretativa e não deixa margem a dúvidas em relação à complementação da pena, né? A Constituição coloca como decorrência da cassação do mandato a perda dos direitos políticos. Então havia necessidade dessa segunda votação. E por que ela ocorreu? Porque não se trata de ser implacável com a presidente, trata-se de cumprir o preceito constitucional. E além da Constituição ser rasgada, nós ignoramos a Lei Complementar 64, que é a lei das inelegibilidades, que também estabelece com muita clareza que a cassação do mandato impõe perda dos direitos políticos por 8 anos. Portanto, houve um desrespeito à Constituição e à lei das inelegibilidades. Eu creio que muitos quiseram aplacar consciência. Aqueles que participaram do governo até o último momento e só pularam do barco quando o barco afundou. Então, tiveram um ato de generosidade com a presidente, talvez, né, para aplacar a própria consciência. Senador, como é que fica o ambiente aqui no Congresso agora para votações importantes que estão vindo por aí? A questão das votações, nós temos que apartar deste momento, né? Esse momento é dramático até porque ele acaba gerando um precedente extremamente perigoso, que pode ser utilizado pela Câmara dos Deputados, já brevemente, no ato de cassação do deputado Eduardo Cunha. Em relação às votações, o presidente Michel Temer terá que articular, claro, a sua ampla maioria no Congresso Nacional, mas essa conquista de maioria no Congresso Nacional é muito mais fácil do que conquistar credibilidade junto à opinião pública, apoio popular, porque as reformas são reformas polêmicas que contrariam interesses localizados
e certamente terá oposição de corporações, de sindicatos, de entidades, de parte importante da sociedade. Então ele terá que ter competência para articular essa coesão em torno das reformas que são necessárias para o país. Tá certo, senador, muito obrigada. Vamos com Carla Benevides. Vou conversar agora com a senadora Elídice da Mata, do PSB baiano. Senadora, essa votação em duas partes, concedendo a ela essa questão dos direitos políticos, dá alguma esperança? Olha, na verdade, há uma interpretação dúbia nessa questão. Alguns acham que a votação dá à presidente apenas o direito de exercer algumas funções públicas e não entra na questão do direito político, ou seja, da questão de ser eleita ou deixar de ser eleita. Mas acho que o resultado já era esperado, nós sabíamos que ia ser isso, foi formada uma maioria momentânea de sustentação desse projeto político e econômico que está se apresentando para o Brasil, e para isso era preciso afastar a presidente eleita, para viabilizá-lo. Portanto, o Senado começa de cometer um grave erro, porque este erro é demonstrado pela história do Brasil. Após a ditadura militar, nós elegemos 4 presidentes, dos quais 2 foram afastados pelo impeachment, e isso não é um bom sinal. Isto é um sinal de instabilidade política e não de amadurecimento político ou democrático. Senadora, a senhora já tem alguma estratégia junto com outros partidos que hoje compõem a oposição para fazer oposição ao governo Michel Temer? Não, eu acho que agora o day after vai se, digamos assim, baixar um pouco a poeira e essas discussões voltarão naturalmente. Agora, é claro que a ilegitimidade deste governo está colocada na forma em que ela foi construída. Num regime parlamentarista, a queda de um gabinete implica em novas eleições. E eu não acho que seja possível, numa divisão em que o Brasil se encontra, com a divisão em que o Brasil se encontra na sociedade, construir uma saída política para a economia com a ilegitimidade de não ter um governo passado pelas urnas. Alguns dizem, mas Temer foi eleito com Dilma. Até por isso, ao ser eleito com um programa de governo, ele não pode oferecer outro programa de governo ao país. Tá certo, senadora. Eu vou ter que liberar, porque a senadora está indo agora para o Palácio da Alvorada encontrar a ex-presidente Dilma Rousseff, para prestar apoio a ela. Hermes. Obrigado, Carla. E só para você entender bem, mais uma vez a gente vai relembrar. Foram 2 momentos nessa votação. O primeiro, a cassação da presidente Dilma Rousseff, que agora ela deixa de ser presidente. E depois teve uma segunda votação, que era a da retirada dos direitos políticos dela. E nessa segunda votação não foram atingidos os 54 votos necessários para tirar os direitos políticos de Dilma Rousseff por 8 anos. Foram 42 favoráveis à proposta, 36 contrários e 3 abstenções. Vamos ver como foi o encaminhamento dessa votação. Temos que decidir se vamos caçá-la da função pública. Isso é muito grave. Ela não pode dar aula numa universidade. Ela não pode tentar seguir servindo ao país. Mas faço um apelo. Vamos fazer esse gesto pela nossa democracia, pela convivência e em honra da senhora presidenta Dilma Rousseff. Não vamos caçar e impedir que ela siga sendo uma brasileira, como nós somos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa mais, nós não vivemos sob o governo das pessoas, mas sob o governo das leis e da Constituição. Por isso, eu apelo aos senhores senadores que mantenham no texto aquilo que a Constituição manda figurar nele. Eu quero fazer esse apelo em nome
da conciliação, em nome do pacto que é a característica da política. Na hora que a gente estabelece um aperto de mão, o aperto de mão da conciliação, votando não contra a inabilitação da presidente Dilma, nós vamos estar permitindo a abertura de uma vereda para a conciliação e para o pacto. Não importa quem seja hoje atingido, nós todos sairemos daqui hoje dizendo: fizemos cumprir a Constituição e fizemos isso legitimando um processo que cumpriu de forma absolutamente adequada todas as suas etapas. Agora são 2 horas e 51 minutos em Brasília e daqui a pouco, às 4 da tarde, no plenário do Senado, você acompanha ao vivo aqui pela TV Senado a posse de Michel Temer como presidente da República. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.